Olá pessoal, vamos dar início ao nosso curso de redação. Como ele será trabalhado? Em 3 aulas. Na primeira aula de hoje nós vamos trabalhar apenas da estrutura da introdução, na próxima aula a estrutura do parágrafo de desenvolvimento e numa terceira aula a estrutura da conclusão. Antes de entrarmos nas nossas aulas eu vou falar algumas coisas que são importantes. Existem inúmeros materiais disponíveis na internet, que o aluno pode usar como meio de apoio para aprender a redação. Nós temos disponível na internet as cartilha de redações nota 1000, 2018, 2019, elaboradas até por alunos, com um banco de dados de redações nota 1000 Enem. Também existem inúmeras, dezenas, centenas de videoaulas no YouTube. Vários professores colocando o seu método, a sua didática de como fazer uma introdução, desenvolvimento e conclusão. A minha videoaula vai ser mais uma, porém eu vou tentar fazer algo diferente aqui. Eu vou tentar dar dicas diferentes para vocês, de modo que com essas dicas, somados às videoaulas do YouTube, vocês agreguem valor à sua redação. Vocês encontram muitas alusões históricas também disponíveis na internet e além disso inúmeras citações, tudo que você vai usar para a produção textual de uma boa redação. Vou começar a aula assim, professor Miguel, essa aula de redação é para qual concurso? Só para o Enem? Não. Eu diria que essa aula de redação que eu estou dando hoje, ela serve para qualquer produção textual de qualquer concurso público. O que existe de diferente de uma banca para outra? Pequenos detalhes, o modo como eles cobram, aonde eles avaliam com mais intensidade e com menos intensidade. Vou citar um exemplo bem claro. As provas militares, principalmente da ESA e da SpaceX, elas colocam penalizações e somadas dão um valor muito alto. A banca da SpaceX chega a descontar 60% da prova em erros de norma culta, acentuação gráfica, vírgula inadequada, concordância, regência, crase. E a banca da ESA ela penaliza até um total de 20% da prova. Isso são penalizações gravíssimas para um concurseiro. Ele não pode pecar na parte da gramática. Muito bem. O que a grande maioria das nossas videoaulas disponíveis no YouTube fala? Como fazer uma boa introdução, como fazer um bom desenvolvimento, como fazer uma boa conclusão. Todas estas aulas são extremamente úteis e necessárias que você assista. Principalmente ver visões diferentes de professor A, B, C, D, E, F, G. Eu vou tentar trazer para a aula aqui uma ideia um pouco diferente para vocês. Antes de iniciar a nossa introdução, eu vou classificar a nossa estrutura de redação, o nosso jeito de escrever um bom texto, que você consiga uma boa nota, em 3 partes. 3 preocupações que você deve ter: a estrutura, a norma culta e os argumentos. O nosso curso basicamente vai se tratar de estrutura. Estrutura da introdução, estrutura do desenvolvimento e estrutura da conclusão. Eu vou associar esta estrutura a você ser convidado de uma festa de casamento, ser padrinho ou madrinha, e você vai ter que ir com uma roupa adequada, a estrutura da roupa adequada. Aí você vai lá, aluga um terno, o homem aluga um terno, a mulher aluga um vestido longo e acha que está adequado para a festa. Realmente você está. Está de acordo com o que foi exigido para você frequentar aquela festa como padrinho ou madrinha. Isso eu vou chamar de estrutura. Então, a nossa roupa adequada. Para vocês fazerem uma analogia, uma comparação. O nosso curso praticamente vai tratar só da roupa. Então, você não vai aprender a fazer redação comigo. Esqueçam, você vai olhar inúmeras videoaulas, vai associar com a minha e outras por diante. O que eu quero que vocês tenham em mente, um pequeno detalhe. Não se preocupem apenas com a roupa do casório. O que vem além? Vamos supor que você é um padrinho solteiro, papapá, foi convidado para uma madrinha solteira também, e você está vindo uma menina na festa. E esta menina, você descobre o telefone dela, e você pega o celular e você manda uma mensagem para ela. Você está com a estrutura, com a roupa adequada, está de terno, gravata, elegante, foi no barbeiro, fez a barba, cabelo e confusão. Tudo que a menina vê num primeiro momento. Pegou o celular dela, depois do casamento, manda uma mensagem para ela.
e escreve algo assim: acho você muito linda. Bom, quer sair comigo? O que vai acontecer com este rapaz que tentou conquistar essa menina? Ele se preocupou só com a estrutura, roupa bonita, adequada, tá lá, chamou a atenção da menina. Descobriu o celular, mandou uma mensagem e escreveu assim: acho você muito linda, quer sair comigo? Com certeza as meninas devem estar rindo, sem chances, esquece. O que acontece numa produção textual? Você aprendeu a fazer bem perfeita a introdução, a estrutura da introdução, a estrutura do segmento e a estrutura da conclusão. Mas a norma culta, que se refere à gramática, você deixou um pouco de lado. Você não usou a vírgula adequada, não usou as crases corretamente, não acentuou as palavras, concordância, regência, adequação vocabular. Você pecou na parte da gramática. Então, o que o aluno deve cuidar? Não adianta só ter um belo terno, um belo vestido longo e não escrever corretamente. Na redação, é muito fácil conseguir nota. Se você aprender a estrutura, vamos supor, com a estrutura você já chega nos 40 pontos de 100. Você tem a norma culta adequada, você escreve corretamente. Agora imagina se o rapaz escrevesse de forma correta, que acha você muito linda, quer sair comigo? Ele continuaria na conquista. Eu já vi comigo escrito dessa forma assim, gente, comigo. Olha que absurdo. Então, na conquista do rapaz pela menina, ele tem o terno bonitinho, ele tem a estrutura na redação. Ele tem a gramática, a escrita correta, ele escreveu correto. Continua a chance dele conquistar a menina. O que seria a terceira parte? Os argumentos. Então, numa produção textual, se você se preocupar só com a estrutura, você vai deixar a desejar. Sua nota vai ficar em torno de 40, 50. Se preocupou com a norma culta, com a gramática. Então, por favor, queridos alunos que estão assistindo, estudem paralelamente em todas as matérias gramática, norma culta, acentuação gráfica, emprego de palavras e expressões, crase, concordância, regência, pontuação, emprego de próclise, ênclise e mesóclise. A norma culta tem um peso muito grande nas redações. No Enem diria que chega a 40%, 50%. Nas 5 competências, 2 ou 3 delas utilizam a parte da norma culta. Então, conselho meu, estude norma culta paralelamente com a estrutura. Por que as videoaulas não trabalham tanto, essas videoaulas, elas não trabalham muito a parte de gramática? Porque você teria que dar um curso completo de gramática junto com um curso de redação. A nossa aula aqui vai ser curta, praticamente 20, 25 minutos no máximo. Eu vou passar essas dicas importantes para que vocês entendam a diferença e preocupem-se. Então, estrutura, norma culta, escreveu certinho. Vamos continuar. Argumentos. Os argumentos, então aqui uns 40, 50% de ponto. Aqui você pega mais ou menos uns 20 ou 30, vamos jogar aqui 30. E os outros 30 aqui em argumentação. Se você sabe a estrutura da redação, a sua norma culta, a sua gramática é razoável, você já tira uns 700 pontos no Enem, ou a sua nota já gira em torno de 7. Aonde está a grande diferença? Argumentos. Aqui entra aquela parte que todos os professores falam. Para a redação é importante que você leia, é importante que você tenha informações sobre determinados assuntos. Você tem que ter contexto, conteúdo. Seguindo a nossa história da conquista da menina. Roupa adequada, terninho. Escrita adequada, ok. Argumento. Marcou encontro com a menina, ela topou, foi lá, marcou, os dois se reuniram, foram jantar. E aí vem os argumentos, tanto dele quanto dela. E aí começa aquelas perguntinhas. Oi, tudo bem? O que você faz? Onde você mora? Aquele primeiro contato. Aí o rapaz começa a dizer, eu trabalho numa firma A, B ou C, para não citar profissões ou firma. Quanto você ganha? Eu ganho R$1.000.
já é um argumento fraco para a menina para continuar no relacionamento. Não que a gente está interferindo aqui em questão de valor ou economia, mas eu estou falando em nota de redação. Ganha 1000, sua nota vai ser X para conquistar a menina. Numa outra, ela vai, vamos ver, papapá, num outro momento. Ela conhece outro rapaz, estrutura boa, roupa boa, escrita adequada, e ela marca um outro encontro com outro rapaz, um outro pretendente. E o que você faz, papapá? Não, sou formado, trabalho numa empresa, ganho 3.000 reais. Já deu uma melhorada na argumentação, aumentou a nota. Pega uma outra situação. Vamos ver, escolhe outro pretendente, vem outro rapaz e argumenta. Escreve bem, roupa adequada, e ele abre. Não, já viajei para o exterior, já fiz curso nos Estados Unidos, sou empresário, tenho uma empresa, ganho 10.000 reais por mês. Já sobe a nota. E aí vai testando e funciona assim. Como isso funciona na argumentação da redação? Não adianta você ter uma estrutura adequada, saber a introdução, uma conclusão, você saber norma culta, escrever corretamente, e o seu argumento não é legal, não é viável. Vou citar um exemplo de um menino, um ex-aluno meu. Ele começou a argumentar, o tema era sobre sistema carcerário brasileiro, soluções e problemas. E ele começou a defender a argumentação dele, que uma das soluções viáveis e possíveis seria construir um presídio único no Brasil. Imagina a argumentação dele. Talvez ele não saiba que tem mais ou menos em torno de 800 mil presidiários no Brasil. Se nós temos 800 mil presidiários, essa população é uma cidade de 800 mil habitantes. Essa argumentação dele é inviável, é quase impossível de ser implantada. Ele começou a defender isso. É claro que isso vai baixar muito a nota. Outro aluno meu, ele começou a argumentar muito, o tema era intolerância religiosa, ele começou a tentar resolver o problema implantando a religião católica como única. Já é uma intolerância essa argumentação dele. Então, a parte argumentativa, ela que vai te diferenciar dos outros alunos. O quanto você leu sobre determinado assunto, o que você sabe? Vou pegar aqui os temas, os últimos temas do Enem, para vocês terem uma base. A grande maioria, no final, tem Brasil, 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 Brasil. Então, são contextos do Brasil. 2019 o tema. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. 2018. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. 2017. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Esse foi um tema que muitos não tinham conhecimento. 2016. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. E podem ver que fala Brasil, 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 Brasil. A maioria são problemas sociais dentro da sociedade brasileira. Então, se você ler, acompanhar noticiário, ler bons argumentos, editoriais do Zero Hora, editoriais da Folha de São Paulo, acompanhar a revista Veja, isto é, olhar bons livros, você vai ter argumentos para falar sobre economia, política, sobre temas polêmicos no Brasil. Voltando então, estrutura, será o nosso curso, logo logo eu vou entrar nele, não entrei ainda. Norma culta, gramática, dominar a gramática, dominar a norma culta, estudar paralelo. E argumentos, ler, diariamente ler um assunto, uma resenha, um editorial, pode ser um Zero Hora, um Folha de São Paulo, revista Veja, isto é, editoriais de jornais. Você leia editoriais, você vai evoluir. Vou colocar agora outras dicas que eu julgo muito importante aqui. Seria mais um aspecto geral, vamos chamar de perfumaria. O menino foi lá para o encontro e não passou um perfume. O perfume também vai fazer diferença. Ele usou uma roupa adequada, ele escreve bem, ele tem argumentos, ele fala de tudo que é assuntos com a menina. Tá com um perfume legal, gostoso, a menina vai se apaixonar. Então, o que seria essa perfumaria? Eu vou apagar esta parte aqui agora. Eu acredito que vocês entenderam 3 preocupações que vocês têm que ter. Estrutura, você vê em várias videoaulas do YouTube. Eu recomendo que assistam vários professores. Norma culta, gramática. Recomendo que se preocupem e façam um curso completo de gramática.
Aproveite os cursinhos que vocês estão fazendo, não subestimem as aulas de gramática. Quem está fazendo o Enem, preocupado com o Enem são mais questões de interpretação, figuras de linguagem, adequação vocabular. Aí o aluno não dá tanta importância para a gramática, mas ele cai diretamente na prova de dissertação. E a argumentação e leitura. Então vamos trabalhar agora alguma parte mais específica que o aluno tem que cuidar. O que seria essa nossa preocupação? Uma redação, vou colocar aqui uma folha de redação, ela tem que ter por base introdução, vou deixar aqui fora, né? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Isso é obrigatório em uma produção textual. Além disso, como se faz uma introdução? É a nossa aula de hoje, logo vou entrar, vou explicar como faz. O que eu quero que vocês comecem a compreender agora? A justificar as margens. Considere que isso aqui é o folha, início da folha e final da folha. Vai colocar um título, vai ter o tema, deixa uma linha e você começa a comparar. Vai indo, vai até o final, vai indo aqui, e vai indo aqui. Sempre justifica as margens. Terminou aqui, vai terminar aqui, ponto. Justifica as margens. Tem muitos alunos que fazem isso aqui, ó. Vai até um pedaço, começa aqui, vai até ali, começa aqui, deixa espação aqui e vai aqui. Não há essa justificação. No parágrafo de introdução, tudo bem. Aqui você tem que completar. Aqui você tem que justificar. Essa justificação de margens dá toda uma diferença no seu layout de redação, na sua apresentação. É a perfumaria. Outro detalhe importante, além de justificar as margens. Tem alunos que começam só com letra maiúscula. Agora vou tirar isso aqui fora. Entenderam? Justificar as margens. Vamos colocar aqui introdução, desenvolvimento, conclusão. Desse modo aqui. Um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Então, 2 de desenvolvimento, 1 de introdução e 1 de conclusão. O que acontece com muitos alunos? Tem gente que faz 5 parágrafos, 6 parágrafos, 7 parágrafos. Vocês têm que cuidar, não vou chamar de moda, vou chamar de padrão. Os últimos padrões de produção textuais são 4 parágrafos, é esse modelo aqui. Tem aluno que entrega a redação com um só aqui, ó. Fica isso aqui. O padrão 3, ele já é mais complicado. Se você for olhar as redações da Nota 1000 do Enem, os bancos de redações que tem disponíveis na internet, sempre você vai enxergar 4 parágrafos. Outra coisa que tem que cuidar, a proporção das linhas. Você não vai colocar, tem aluno que, se a sua redação é de 25 a 30 linhas, 25 a 30 linhas, você faz naquilo você vai apresentar a introdução, a tese, conclusão, 6 a 8 linhas. 6 a 8, 6 a 8, e aqui na conclusão específica do Enem, continuando a nossa fala dos outros concursos, a redação é diferente, no concurso militar, no Enem, não é diferente. A introdução e o desenvolvimento é igual em qualquer concurso público. O que é um pouco mais específico é no Enem. Quando a gente chegar na aula de conclusão, Nota 1000 do Enem, vocês vão ver o que tem de diferente. A introdução e o desenvolvimento é igual em qualquer produção textual de qualquer concurso público. Apenas no Enem, na parte da conclusão, tem uma pequena diferença que você tem que cuidar. Então, o Enem sempre vai ser maior, em torno de 8 linhas. Então, se você for olhar aqui, vou botar de 6 aqui, 8 aqui, 8 aqui. Você tem aqui 24, 30 linhas. O que acontece é que tem muitos alunos que fazem? Eles colocam aqui 10 linhas, fica mais ou menos assim. Você tem que ter, eu vou deixar aqui do lado mais ou menos o padrão. Introdução, desenvolvimento, conclusão. O padrão é mais ou menos uniforme. Por favor, olhem olhem as redações da Nota 1000 do Enem, olhem de cada ano e comparem se vocês não enxergam mais ou menos esse visual. Se vocês forem olhar as redações do Enem, a maioria delas, a fotografia, são 4 parágrafos e mais ou menos eles são do mesmo tamanho. Tem alunos que fazem isso aqui, ó. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Faz desse tamanho aqui.
Aí aqui faz dois pequeninos. E aqui já faz outro grandão. Que faz com 12, 14 linhas, já cheguei a ver. 10 linhas. 13 e 3. Vocês podem não acreditar, mas isso aparece. Aí eu vou dar uma dica matemática. Tem uma dica matemática bem simples, ó. A introdução mais a conclusão deve ser menor que o desenvolvimento. Onde você vai falar mais dados? Onde vai entrar a sua argumentação propriamente dita? No desenvolvimento. Na introdução você vai apresentar a tese, as duas teses, e no desenvolvimento você vai desenvolver. Isso aqui então a estrutura não está legal. Ó. Introdução 10, conclusão 14. Aí você tem aqui 3 mais 3, 6. 24 menor que 6? Isso é mentira. Não é verdade. Então se você for olhar aqui, 6, 8, 8, 8, 24, 30. Você tem aqui a matemática. Isso aqui é apenas uma pequena dica, gente. Já vi redação diferente que não segue isso aqui e são nota 1000. Aí você pega uma introdução com 6, conclusão com 8 e 2 de 8, 16. Aí você tem aqui 14, menor que 16. Ok, adequado. Outro detalhe, gente. Quando se fala em produção textual, se fala em uma produção textual Enem, concurso público, é para 210 milhões de habitantes, para a população brasileira. Você não está escrevendo para leigos. Você tem que escrever considerando a população como um todo. Nunca defender teses, ideias de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes da sua região. Não, você tem que pensar nível Brasil. Mais um detalhe mega importante. O número de alunos que entregam redação nesse padrão, diria assim, todo ano vem uns 5 a 10%, chega a ser grande número. Vem com as manias de escola, de colégio. E começa a escrever assim, ó. O Brasil é um país que... Olha os espaços. O que eu faço? Qual é a minha vontade? Pegar a redação, dobrar e jogar no lixo. Imagina se um professor fizer isso. Vou perder o aluno do cursinho e o aluno vai ficar magoado comigo por resto da vida. O que eu tenho que fazer pacientemente? Toda a redação, a primeira coisa que eu faço é isso aqui, ó. E embaixo eu tenho que escrever unir mais as palavras. Essa redação aqui, ele já morreu, ele não passa no concurso que ele está destinado, ele não vai tirar nota mínima. Então, qual a quantidade que você tem que deixar de espaço? Uma letra. Quando você está digitando um texto no computador, no próprio celular, é uma letra de espaçamento. Então, olha a diferença. O Brasil é aqui já está grande, ó, um país que metade do espaço. Então, quem está com essa mania aqui, já corta ela, esquece. Ah, eu escrevi 20 anos. Esquece, ela não existe. Poupe o seu professor. Falando em professor, outro detalhe importante que eu estou lembrando aqui. Eu vou me lembrando e vou falando. Como eu vou aprender redação, Miguel? Você vai cuidar desses detalhezinhos aqui. Você vai escrever, tem que escrever, não adianta. Você vai se preocupar com a estrutura, que você vai olhar uma das videoaulas, vai olhar a minha, se gostar da minha, mantém ela. Aprendeu a estrutura. Você vai estudando gramática paralela. Você vai lendo artigos, bons artigos editoriais para ter cultura, argumentação. E você vai escrever essa redação. Tá, mas quem vai corrigir para mim, professor? O ideal, é importante que você tenha o feedback. Você escreve e alguém leia. Se você não tiver acesso a um professor para corrigir sua redação, peça para um colega. O que é uma redação clara, concisa e precisa? Qualquer um lendo, se ele ler e ver clareza, objetividade, ela está legal. Claro que se você pegar um aluno que não entende muito estrutura e confusão, ele não vai poder te dar uma nota adequada. O ideal seria que você pegasse então um aluno, um ex-aluno, alguém que já tirou uma nota alta no Enem, no concurso público, 800, 900, ele já sabe que é uma redação de qualidade.
Mas importante de tudo, encontre alguém que corrija a sua redação, que lhe critique. Por que eu falo isso? Anos atrás, não é só anos atrás, todos os anos tem aluno que fica teimando, minha nota não está justa. Pode argumentar, a redação é uma argumentação. O que eu tenho visto ao longo dos anos? Tinha um aluno que me marcou muito, ele ganhava só 700 e pouco, 700 e pouco, 700 e pouco nas avaliações. E ele contestava comigo, ele discutia. Eu digo, fulano, faz assim, quanto você tinha ano passado no Enem? 700 e pouco, então. Os professores de cursinho, eles são macacos velhos, eles já corrigiram inúmeras, dezenas, centenas, milhares de redações. E eles já viram milhares de alunos também, cada um com as suas características. Ele começou a parar de teimar, digo, não, se você não mudar sua estrutura de desenvolvimento, sua estrutura de conclusão, você não vai subir de 800, jamais. Ele aceitou a ideia, ele mudou a estrutura dele, escreveu o que eu estava recomendando, tirou 920 no Enem, ficou felicíssimo da vida. Então, dezenas de alunos acontece isso. Você pode teimar, você pode discutir, os professores vão aceitar, mas vai ser argumento contra argumento, argumento contra argumento. Um outro detalhe importante, introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso que eu estou falando, pequenos detalhezinhos, eu nem comecei na sala de introdução. O aluno começa lá na introdução, o Brasil vai indo, 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 escreve 6, 8 linhas e coloca só um ponto final. O parágrafo, seja ele de introdução, seja de desenvolvimento, ou seja de conclusão, se ele tiver só uma letra maiúscula e um ponto final, a minha vontade é pegar a redação e jogar no lixo, fazer isso aqui, lixo! Como assim? Você tem que pontuar mais, períodos curtos. Se você fez só um ponto final, você não está na estrutura de parágrafo, de introdução, desenvolvimento e conclusão. Você pode olhar, por isso que é importante que o aluno leia as cartilhas de redação nota 1000 do Enem 18, 19, procure um banco de dados de redações que tirar nota 1000. Isso está disponível no domínio público. Você vai observar, você vai fotografar, você vai mentalizar. Quantos pontos tem cada parágrafo? No mínimo 3. Né? Aqui um ponto, pronto. No mínimo 3 parágrafos. E o que mais você vai fazer nessa sua olhada de redações nota 1000? Você vai vendo o padrão. Opa, todos são 4 parágrafos. Como é o padrão de desenvolvimento, introdução? Como é o padrão de desenvolvimento? Como é de conclusão? Você vai olhar nas 10, 20, 30 redações, tudo depende de quanto vale uma nota alta para mim no Enem, no meu concurso público. Minha aprovação vale quanto? Num concurso militar, nessa, na SpaceX ou outro qualquer. Vale milhões. Tem empregos públicos que, se você somar o salário ao longo da vida, chegam a 15 milhões em salário. Eu brinco com meus alunos no cartãozinho de banco, né? Você tem que ter seu cartãozinho de banco. Então, para isso, você cuida do padrão da redação. Nunca um ponto final único, gente. Mais uma dica assim. Então, espero que estejam absorvendo essas dicas. Nós vamos agora, o que eu vou fazer com vocês, antes disso ainda, eu vou colocar aqui o que é bastante usado. Vou aproveitar esse quadro aqui e eu vou botar ideias de oposição, contraste, restrição. Tem uns elementos de coesão que são muito importantes, as nossas conjunções. Se você for olhar os padrões de redação nota 1000 e notas altas, a grande maioria, se não quase a totalidade, eles usam conjunções que indicam oposição, contraste e restrição. E quem entende de norma culta já sabe quais são essas conjunções. É uma coordenada adversativa. No modo coordenado são as adversativas. Sejam elas, vamos botar aqui. Mas, porém, contudo, deixa eu sublinhar aqui. São essas conjunções aqui, ó. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, e assim vai, né? Tem mais umas outras.
As mais que mais caem no Enem, o entretanto e no entanto. E qual parágrafo? Por incrível que pareça, na introdução, depois eu vou colocar para vocês. Do mesmo modo, no mesmo padrão da adversativa, vem a concessiva. O que a concessiva traz? Que tipo de conjunção mais comum? É o embora, conquanto, por mais que, e assim vai, outras também. Então, no Enem, muito comum essa aqui, ou essa aqui. Então, olhando essas redações nota 1000, quando você vai querer, normalmente, agora nós vamos entrar na introdução, você vai ver que vai aparecer isso aqui. O que o aluno tem que fazer aos poucos? Decorar umas conjunções adversativas que exprimem contraste e oposição. Decorar umas concessivas que também exprimem contraste e oposição. Aí, além de decorar, saber onde eu vou empregar elas. Agora eu vou colocar no quadro modelos de introdução nota 1000 e nós vamos fazer análise. Agora nós vamos entrar na estrutura de um parágrafo introdutório propriamente dito. Eu vou colocar 2 exemplos no quadro de parágrafos que obtiveram pontuação nota 1000. Este primeiro aqui se refere ao tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. É o tema de 2018. É a redação da Maria Eduarda Fionda, 18 aninhos apenas. E ela obteve nota 1000 nessa produção textual dela. Então, para começar, o que deve ter um parágrafo de introdução, gente? Isso aqui não é a redação inteira, gente, é apenas um único parágrafo. Vocês vão aprender, já nós comentamos, 4 parágrafos. A grande maioria das produções textuais do Enem nota 1000, elas têm 4 parágrafos. Um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão. Nestes parágrafos, na introdução, você deve ter um contexto sempre. Isso aqui é um padrão nota 1000, gente. Contexto mais tema mais tese. Então, na verdade, você vai ter 3 pontos. Como assim 3 pontos? Contexto vai até o primeiro ponto, até aqui. Está o primeiro ponto no final do quadro. Até aqui vai o contexto. O que seria esse contexto? Uma apresentação, seja ela por um contexto histórico, por um filme, por um livro que você leu, por uma citação filosófica. Eu vou ler, para vocês entenderem o que eu estou falando, vários inícios, vários contextos para chegar no tema, apresentar o tema da redação e delimitar nas teses que você tanto precisa defender. A sua opinião, você vai defender 2 opiniões. Como são 4 parágrafos, você vai delimitar esse tema em 2 teses. A primeira tese para o primeiro parágrafo e a segunda para o segundo parágrafo. Mas isso tem um padrão. Qual o padrão? Então vamos começar até o primeiro ponto, contexto. Esse contexto pode ser um filme, que nem uma série. Vou ler esse primeiro aqui com outro tema. A série britânica Black Mirror é caracterizada por satirizar a forma como a tecnologia pode afetar a humanidade. Introduziu um contexto com uma série. O segundo contexto é o nosso aqui, está escrito. O terceiro que eu tenho aqui. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Trouxe a mitologia grega no contexto. No terceiro aqui, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há 45 milhões de indivíduos portadores de alguma deficiência no país. Só que se referia ao tema de surdos e mudos. Um outro contexto aqui. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe, por meio da repulsa do personagem principal em relação à deficiência física, ele era coxa, a maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Outro contexto. No Brasil, o início do processo de educação de surdos e mudos remonta ao segundo reinado. E assim vai indo. Mais um aqui, ó. A formação educacional de surdos encontra no Brasil uma série de empecilhos. A Declaração dos Direitos Humanos, promulgada em 1948. O período colonial do Brasil. E assim vai indo. A era da escravidão, o contexto histórico da escravidão. A Constituição Cidadã. Aqui vem até século XX, ó.
Historicamente, o papel feminino nas sociedades ocidentais foi subjugado aos interesses masculinos e tal paradigma só começou a ser contestado em meados do século XX, tendo a francesa Simone de Beauvoir como expoente. Trouxe uma francesa. Aqui vem o governo Vargas como contexto histórico. Aqui, desde o iluminismo, já sabemos. O que você viu de padrão aqui? Toda a redação, nota máxima, nota 1000, tem um contexto. Seja ele destinada a um filme, a um livro, a um contexto histórico, a uma alusão histórica. O que você deve fazer? Pegar as redações nota 1000, pegar os materiais disponíveis na internet, contextos históricos para a redação. Você vai encontrar uma gama enorme e decorar os principais para você jogar na sua redação. Onde muitos alunos pecam, eles não colocam esse contexto e começam introduzindo o tema. E começa lá com oração subjetiva. É incontestável que no Brasil muito se discute sobre a educação de surdos e mudos. Ponto. Diante desse pressuposto, cabe não só analisar as dificuldades de inclusão social, como a falta de profissionais qualificados. Ele começa a redação com tema e tese, tema e tese, tema e tese. Por que é muito difícil ter um contexto? Porque quando você está na escola regular de ensino fundamental e médio, você não está muito preocupado em levar a sério o estudo. E alguns professores cobram mais, outros menos, e normalmente você fica só no tema e tese, tema e tese. Agora você chega para o seu concurso público e tem que ter um contexto histórico. Não precisa ter. Quanto você quer tirar de nota? 700 está bom, ok. Tema e tese. Não, Miguel, eu quero 900 e pouco. Beleza, eu quero nota máxima. Contexto. Se você não colocar, a sua nota vai cair. Muito bem. Colocado o contexto que vai até o primeiro ponto. Aqui. Vamos ver novamente esse contexto aqui. Ficar no canto quadro. George Orwell, em sua célebre obra 1984, descreve uma distopia na qual os meios de comunicação são controlados e manipulados para garantir a alienação da população frente a um governo totalitário. Até aqui, no contexto, você não precisa introduzir o tema. Próximo passo, colocou um contexto histórico, dado estatístico, constituição e assim por diante, um livro, um filme, uma série, você tem que inicializar o tema, introduzir o tema da sua redação. O nosso tema aqui é a influência dos mídias digitais. Então vamos ver nesse parágrafo como ele inicializou o tema. Entretanto, olha uma oposição, isso aqui é uma oposição à primeira ideia. Entretanto, apesar de se tratar de uma ficção, o livro de Orwell parece refletir em parte a realidade do século XXI, uma vez que, na atualidade, usuários da internet são constantemente influenciados. Aqui ele já trouxe o tema, por informações e assim por diante. Então, o que padrão você viu? Contexto, introdução do tema. Então, aqui você já tem um ponto mais um ponto. Introduzido o tema. Qual o último passo da introdução? A tese, as teses. Porque se você tem 4 parágrafos, você tem que no mínimo delimitar 2 teses, uma para esse parágrafo e uma para esse parágrafo. Então, no último período, você vai introduzir as teses. O que é a tese? É a sua opinião, o que eu quero discutir, o que eu quero argumentar, o que eu quero colocar para o leitor, o que eu quero defender, qual a minha opinião. Aí você tem que pensar no domínio, o que eu domino sobre esse assunto. Levanta 2 dados, aqui começa aqui, ó. Nesse contexto, um elemento de coesão, ele puxa, nos contextos anteriores, questões econômicas e sociais. Questões econômicas, primeiro parágrafo de momento, sociais, segundo parágrafo. E sociais devem ser postos em vigor a fim de serem devidamente compreendidos e debatidos. O que apareceu aqui no início da nossa aula? A estrutura, a norma culta e o contexto. Então, a estrutura qual é? O seu termo, contexto, tema, tese. Isso é a minha estrutura do parágrafo. Gramática, é a minha apresentação. Minha gramática, norma culta. Emprego adequado de vírgulas, de conjunções, de conectores, entretanto. E, no final, o meu contexto. Eu já li o livro de George Orwell e assim por diante.
Agora eu vou colocar para vocês outro exemplo de introdução nota 1000. O próximo exemplo de introdução nota 1000 é do aluno Hilário Azevedo e Silvia Neto, de 17 anos apenas, do Ceará. Agora o nosso tema aqui é intolerância religiosa. Então, como que pode um menino de 17 anos escrever tão bem? Ele tem a estrutura adequada do parágrafo, ele tem a gramática muito bem empregada, vocês podem olhar, 2 pontos, vírgula, elementos de coesão, todos adequados. E ele também tem contexto, ele tem leitura, ele tem domínio de alguns assuntos. O que deve ter, então, um parágrafo de introdução? De novo, contexto, mais tema, mais tese. E essas teses você vai limitar em 2. Uma para um parágrafo, né? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Então, com este exemplo aqui, a gente vai encerrar a nossa parte de estrutura da introdução. Além deles, você tem dezenas, centenas de modelos nota 1000 do Enem disponíveis na internet, basta pesquisar. Então, começamos aqui. Ó. O contexto ele vai até o primeiro ponto, até aqui. Vamos ler o contexto dele. O período colonial do Brasil, ao longo dos séculos XVI e XIX, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo, em função do pensamento português de soberania. Ele apenas trouxe um contexto que encaixou nesse tema de intolerância religiosa. O próximo início de parágrafo, o próximo período, ele vai ser a introdução do tema. Agora ele vai trazer o tema dado, proposto pela banca, pelo Enem. Embora, novamente, uma conjunção, aqui uma concessiva e aqui já tem uma adversativa. O que vocês devem ver o padrão? Nossa, como emprega esse tipo de conjunções? Você lê inúmeras dezenas de redações e você mentaliza uma fotografia, o seu modelo introdutório. Qual o contexto você vai aplicar? Um livro, um período histórico, uma citação? Como ele introduz o tema então aqui? Embora de séculos atrás, a intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem. 2 pontos. Quais são as conotações? Imposição e dogmas, imposição de dogmas e violência. O modo como era introduzida a religião no período colonial, principalmente pelos jesuítas, impondo a religião católica através da violência. Este segundo período é apenas o tema, gente. Estou insistindo aqui, isso é apenas um parágrafo de introdução. Contexto, tema e agora as 2 teses, as 2 opiniões suas do que você vai falar. O que você vai argumentar no primeiro parágrafo e o que você vai argumentar no segundo de desenvolvimento. Como ele sugere aqui então? No entanto, a lenta mudança de mentalidade social e o receio de denunciar dificultam a resolução dessa problemática, o que configura um grave problema social. O que ele delimitou aqui? A lenta mudança na mentalidade social, é a primeira tese, vamos por o A, e o receio de denunciar dificultam a resolução. Aqui seria a segunda tese, a segunda opinião. Então, na construção, na sequência da redação, o primeiro parágrafo vai tratar da lenta mudança e o segundo do receio. Então, isso aqui, gente, o que eu passei agora é apenas a estrutura de uma introdução. Na próxima aula, nós vamos ver a estrutura de um parágrafo de desenvolvimento.